Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou Alessandra Ribeiro e tenho o prazer de receber hoje aqui a acadêmica de Direito Caroline Cooker, que ela estuda Direito na Ubra Guaíba, e o professor Gustavo Vettorazzi, que também é professor de Direito da Ubra Guaíba e também é AD. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Muito Muito obrigado, obrigada. muito boa tarde a todos. Boa tarde. Eu convidei eles para participarem aqui do Ubra Connect, pois foram responsáveis pelo ah, trabalho de iniciação científica, né? Que foi destaque, recebeu uma menção honrosa no 21º Salão de Iniciação Científica, Expo Ubra, que aconteceu na Ubra em 2025. Então, vou ler aqui o título do trabalho para quem está nos acompanhando aqui. O estudo ele aborda a insegurança jurídica na identificação da abusividade dos juros remuneratórios em contratos de empréstimos, analisando a atuação dos tribunais, que é um tema bem atual e pertinente, né, para a sociedade. Eu gostaria de começar perguntando para vocês como que surgiu essa ideia do trabalho. Uhum. Primeiramente, boa tarde a todos. A ideia do trabalho surgiu no início do ano passado, mais ou menos. Eu comecei a estagiar na Defensoria Pública, na parte de ajuizamentos. E durante os atendimentos, eu percebi que havia uma grande demanda das pessoas indo querer revisionar os juros remuneratórios porque acreditavam que tinham abusividade. E os assistidos questionavam: você acha que vai ser abusivo ou você acha que não vai ser? E comecei a pesquisar por conta própria se existiam alguns critérios para identificar a abusividade nos contratos de empréstimos. E eu lembro que no mesmo dia que, enfim, que eu estava pesquisando e cheguei à conclusão que não tinha esses critérios ou eu não consegui localizar, o professor trouxe esse assunto em sala de aula e durante o intervalo eu comecei a tirar dúvidas dele e ele me orientou por onde que eu poderia começar a pesquisar. Quer complementar, professor? Sim, novamente reitero o agradecimento, do convite para participar deste podcast. Estamos muito felizes. E como surgiu a ideia, de fato, por coincidência, naquele dia, Caroline, estava também pesquisando pela função que ela realiza como estagiária na Defensoria Pública, e no mesmo dia abordei em sala de aula, na disciplina de Direito Processual Civil 1, estava eu explicando os requisitos da petição inicial. Petição inicial é a peça inaugural de um processo judicial, enfim, que vai se desenvolver e justamente terá um resultado. Bom, trouxe também uma especificidade em relação à petição inicial quando se trata de revisionais bancárias. Nós temos lá no artigo 319 do Código de Processo Civil os requisitos da petição inicial, mas nós temos uma especificidade de requisitos quando se trata de revisional bancária. Justamente esta especificidade está lá no parágrafo 2º do artigo 330 do CPC, que traz justamente quando se trata de uma revisional bancária, que é ônus, ou melhor dizendo, deve o autor trazer na inicial, quais são as obrigações contratuais que ele quer controverter naquele processo e indicar o valor incontroverso. Mas a questão é, uma vez identificada a abusividade em um contrato bancário, em primeiro lugar, como eu identifico? A partir de qual critério eu identifico para poder cumprir esses requisitos? Então, nas aulas, nós sempre buscamos interrelacionar a perspectiva normativa, ou seja, o que o ordenamento jurídico traz em relação, do ponto de vista normativo, em relação àquele tema, o que a doutrina diz em relação a esse ordenamento jurídico, e, por fim, o que diz a posição jurisprudencial. E com isso, aprofundei com os alunos e vi que muitos alunos, muitos acadêmicos, dentre os acadêmicos, a Caroline, que aqui está conosco, trouxe e ficou muito instigada a pesquisar esse tema. Sim, e qual, assim, aproveito para perguntar por que esse tema ele é tão relevante nas ciências sociais aplicadas? Perfeitamente. Veja, nós estamos diante de um contrato de empréstimo analisando eventual abusividade ou não dos juros remuneratórios. A questão e disso decorre a importância de pesquisar, a importância de refletir sobre este tema é: quais são os limites
da contratação. Quais são os limites da pactuação dos juros remuneratórios? Para que se cumpra, inclusive, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que está lá no artigo 3º da Constituição Federal, que é erradicar a pobreza e também reduzir as desigualdades sociais e regionais. Bom, é de suma importância que em uma relação contratual nós tenhamos um equilíbrio entre as partes. E esse equilíbrio cumpre a função social do contrato. Então, para que se tenha um equilíbrio, para que se tenha uma relação de equidade entre as partes contratantes, é fundamental que a taxa de juros seja justa em relação aos juros remuneratórios. E, Caroline, poderia nos explicar para quem está assistindo, enfim, que não entende muito bem de direito, enfim, para nós, o que seria essa insegurança? Porque coloco entre aspas porque o título é entre parênteses, né? O in, que é para ser uma Posso? segurança. O que a gente pode perceber, eu vou explicar a metodologia que eu fiz essa pesquisa. Ela teve doutrinária, mas o principal método para fazer essa pesquisa e esse trabalho foi a pesquisa jurisprudencial. Então, eu analisei ao menos 10 julgados de cada estado, tendo escolhido 2 estados por região. Então, foram ali ao mínimo 100 julgados que foram analisados um por um. Julgados, quando a gente fala, é processo, para as pessoas entenderem. E aí, esses dados foram registrados numa planilha eletrônica, onde foram registrados o estado, se foi procedente ou não foi improcedente, e o que o juiz analisou para decretar se havia ou não a abusividade ali no contrato. E o que a gente percebe? Que em situações muito semelhantes, por exemplo, eu fiz um contrato e a minha taxa era 2%, na mesma modalidade. E aí eu entrei com a ação e no meu processo foi identificada uma abusividade. Mas daí, ao mesmo tempo, o professor entrou com um processo e aí foi em outro juiz e o juiz determinou e identificou que ali não havia abusividade. É isso que a gente tenta apresentar quando a gente remete à insegurança jurídica na identificação, porque a ausência desse critério objetivo para a gente identificar a abusividade nos juros remuneratórios traz justamente essa insegurança para o consumidor, que deveria estar protegido pela Constituição Federal, pelo Código de Defesa do Consumidor e por tantas outras legislações e orientações que a gente tem, que a gente aprende tanto na faculdade desde o primeiro semestre, que o professor mencionou, por exemplo, a função social do contrato, que eu até brinco que a função social do contrato a gente nem precisaria entrar na faculdade de Direito para se aprender, porque a gente aprende em casa que a gente tem que fazer a gente não pode fazer para o outro que a gente não quer que faça pra gente, que a gente tem que pensar em igualdade, que a gente tem que pensar em, enfim, tantos princípios que a gente aprende dentro de casa já, mas que a gente chega na faculdade, a gente aprende eles, mas quando a gente começa a chegar mais próximo do meio e do final do curso, que a gente começa a fazer essas disciplinas mais práticas, a gente percebe, ou enfim, nos estágios, a gente percebe que na prática esses direitos, muitas vezes, dos consumidores que estão em desvantagem econômica, acaba sendo violado, ou enfim, sofre algum risco. Então, ter um critério objetivo para identificar a abusividade nos juros remuneratórios traria justamente essa segurança jurídica por exemplo, não, isso aqui é abusivo sim, então não importa se vai ser o juiz A, B ou C ou D que vai julgar, porque isso aqui tem que ter uma segurança jurídica de até onde as instituições financeiras podem ir ou não, né? Então é mais ou menos assim nesse sentido. Sim, então digamos que o principal problema nesses contratos de empréstimos acaba sendo essa falta de padrão Isso, no caso aqui, deixa eu tentar explicar novamente, não seria nem nos contratos, mas seria quando no processo, na hora de sentenciar, porque uma pessoa entra com ação e aí apresenta o contrato de empréstimo, apresenta a taxa média, né? Enfim, o que depois a parâmetro gente vai para abordar. julgar, então, que Isso, não o tem esse parâmetro padrão. para julgar, exatamente. Não Uhum. temos esse parâmetro para identificar se tem abusividade ou não tem. O que a gente tem são várias orientações, principalmente do STJ, que é um dos tribunais superiores, orientando de como a gente pode perceber e identificar se tem abusividade ou não em cada caso concreto. E aí, aqui dentre elas, tem orientações de que, quando situações que envolvem empréstimos bancários, a gente tem que aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E aí, nos artigos iniciais, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito do consumidor revisionar o contrato. Então,
a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor e tem o direito de revisionar, mas aí o próprio STJ também tem uma súmula determinando que essa revisão ela é excepcional. O consumidor tem que demonstrar que está em desvantagem exagerada, que aí remete para outro artigo do Código de Defesa do Consumidor que fala em desvantagem exagerada, mas, de novo, não temos um critério objetivo do que é essa desvantagem exagerada, né? Sim. E essa Pode falar, E depois. essa insegurança, ou seja, insegurança jurídica para casos muitas vezes idênticos, com decisões diferentes, dentro de um mesmo território, muitas vezes dentro de uma mesma comarca, de um mesmo tribunal, isso revela uma ofensa à isonomia. E isso gera, portanto, uma situação em que o jurisdicionado, o cidadão que tem um contrato bancário e que pleiteia uma revisional, o mesmo caso pode ser julgado procedente em relação àquele pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios, em outro caso, idêntico, não. Isso gera, então, uma ausência de isonomia em relação ao julgamento desses casos. Complementando, professor, e é justamente isso que o professor disse, porque na análise desses vários julgados que eu li, é que muitas vezes, por exemplo, na minha situação, o juiz determinou, observou que ali não havia abusividade. E aí, o que os advogados fazem? Os advogados pegam vários julgados que, em situações iguais àquela, houve abusividade. Por que no meu caso não houve abusividade, sendo que o país é um só e todos estão, ou deveriam estar, sob as mesmas orientações, sob a mesma legislação, sob os mesmos princípios? Então, é difícil até de explicar, no meu caso, que eu estava atendendo e ainda tendo na área de ajuizamento da Defensoria Pública, quando a pessoa chega com um contrato e a taxa, às vezes, é o dobro do que é a taxa média divulgada pelo Banco Central, e a pessoa me pergunta: "Mas tu acha que é abusivo ou não?" E eu tenho que dizer que eu não tenho como falar isso para ela, porque infelizmente vai depender, do ponto de vista daquele magistrado, do juiz, quando ele for analisar. Só para explicar, a gente já falou algumas vezes mencionamos a taxa média do Banco Central. Tem uma determinação do STJ de que, para a gente identificar, e analisar se há abusividade em cada caso concreto, a gente tem que utilizar como um parâmetro, como orientação, a taxa média divulgada pelo Banco Central. O que seria essa taxa média, né? Essa taxa média são as informações que todos os bancos enviam para o Banco Central e eles realmente, tal qual como se diz, pegam a taxa média que está sendo cobrado naquela modalidade de empréstimo, naquela situação, e divulgam isso periodicamente. Até o professor, se quiser mencionar como a gente consegue acessar essa taxa média, acho que é bem interessante. Claro. Em síntese, então, nós temos, para deixar clara essa informação, mais clara ainda, qual é o parâmetro para aferir se há ou não abusividade em relação à taxa de juros? O Superior Tribunal de Justiça entende como um dos parâmetros a taxa média da operação de crédito praticada pelo mercado financeiro no momento da contratação. Bom, a questão é que o Superior Tribunal de Justiça e, claro, os demais tribunais aplicando esse entendimento entendem o seguinte, que há abusividade na taxa dos juros remuneratórios quando essa taxa de juros que foi contratada, ela for significativamente superior à taxa média. O ponto nevrálgico aqui é quanto é esse significativamente a mais em relação à taxa média. Esse é o ponto. E aí, disso aí decorre a insegurança jurídica, porque alguns tribunais e o próprio STJ entendem é abusiva a taxa de juros remuneratórios quando ela for o dobro da taxa média do mercado para aquela operação. Outros entendem que há abusividade quando é o triplo, ou quando há 5 pontos percentuais, e estou citando apenas alguns exemplos. A questão é que existe uma diversidade de entendimentos e isso traz a insegurança jurídica inicialmente relatada aqui por nós. Mas existe um referencial, existe um parâmetro, e ele é o da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, onde nós acessamos essa informação e é inclusive também uma informação de utilidade pública para que possamos
cada um que deseja realizar a contratação de um empréstimo, previamente à contratação desse empréstimo, é possível que a pessoa consulte no site do Banco Central, e para tanto basta colocar, por exemplo, em um buscador no Google, SGS espaço Bacen, Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil. Vai abrir uma tela, geralmente, se é o primeiro acesso, cliquem no link azul, Sistema Gerenciador de Séries Temporais, e em pesquisa textual coloquem taxa média. Aí, se for pessoa física, coloquem pessoa física. Se for pessoa jurídica, coloquem pessoa jurídica. Atenção aqui, coloquem consultar séries e uma série de indexadores, de localizadores, propriamente o nome é séries temporais, irão ali aparecer. O ponto é, tenham cuidado porque existe uma série de especificações em relação a essas operações de crédito. Se é pessoa jurídica ou pessoa física é o primeiro critério a ser identificado para localizar. Se é um crédito que foi contratado com mais de 365 dias, ou seja, com mais de 12 prestações, também é uma série específica. Se for um crédito contratado, ou que se quer contratar a menor que 365 dias, também tem uma série específica. Se é capital de giro, se é cheque especial, se é para aquisição de veículos, se é para financiamento imobiliário, enfim, tem uma série de séries, desculpe o pleonasmo, mas é para deixar claro, tem várias séries ali, em que basta clicar e vocês vão consultar no mês em que houve ou que se quer a contratação e vai lá aparecer a taxa média do mercado financeiro em relação àquela operação de crédito. Este é o parâmetro. Perfeito, muito obrigada. Vamos deixar ali, então, esse programa ele vai ao ar na TV, depois ele vai para o YouTube, então vamos deixar na descrição para quem quiser consultar essas taxas. Muito obrigada. O nosso papo aqui está muito interessante, mas a gente tem que parar para um breve intervalo. Já já a gente está de volta para falar um pouco mais sobre o assunto. Estamos de volta com o Braconect e hoje o assunto é sobre os juros, a abusividade dos juros remuneratórios em contratos de empréstimos bancários, enfim. Estamos tirando essas dúvidas e conhecendo um pouco mais sobre o assunto aqui com os convidados de hoje. Então, gostaria de saber, assim, de vocês, qual que é as pessoas que são mais afetadas por essa abusividade nos juros, geralmente. Veja, nós temos aí uma questão, na questão da abusividade dos juros remuneratórios, acaba afetando principalmente um segmento populacional mais vulnerável do ponto de vista econômico, o que robustece e nos faz destacar a importância de aprofundar essa temática. Existem vários casos jurisprudenciais, e cito aqui um exemplo em que, analisando esses casos, identificou-se uma taxa anual de 1000% ao ano, justamente denotando disso a importância de revisarmos. Então, a população mais economicamente vulnerável é a mais afetada em relação à abusividade dos juros remuneratórios. Complementando, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas que estão em desvantagem econômica, coincidentemente, também são as pessoas que têm menos grau, um grau acadêmico um pouco mais baixo. Então, as pessoas, por hora, não conseguem ler um contrato e ter a noção do impacto que aquilo ali vai ter, que quais são aquelas informações, ou tirar do contrato as informações e o impacto que isso vai ter, o tanto que isso vai afetá-las, né? Então, coincide com pessoas em vulnerabilidade econômica e acadêmica, enfim, estudantil, né? Acho que Sim, são os dois. graus de instrução. Isso, exatamente, porque se a gente for parar, por exemplo, na Defensoria Pública, que é onde eu estagio, a gente pode perceber que pessoas analfabetas vão lá e fazem um contrato. Então, com certeza a pessoa não sabia o que estava ali, né? A pessoa tão somente acredita no que o vendedor, no que a instituição financeira está passando para ela, né? E acaba nem tendo ciência
dos seus direitos ali. Isso. E tendo até receio de procurar ajuda por não, será que eu tô certo? Tem toda essa questão, né. E o que que tu observou no teu trabalho, assim, em relação às decisões judiciais dessas Só causas? para introduzir o trabalho, a pesquisa ela foi feita com análise de atuações dos tribunais e foram analisados 10 julgados, 10 processos de cada estado e eu selecionei dois estados por região, ao menos. Então foram ali mais de 100 processos, 100 julgados analisados. E todas essas informações dos processos, se era homem ou se era mulher, qual era a instituição financeira, o número do processo, a base do juiz, do magistrado para definir se ali havia ou não abusividade, foram registrados em uma planilha eletrônica, onde eu fiz alguns gráficos, se possível botar no ar o gráfico 1, Que é melhor de que visualizar, melhor né. de visualizar. Então ali no gráfico 1, assim que aparecer, a gente consegue ver, por exemplo, nessa primeira coluna, são as situações onde a taxa estava acima 2 vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central. Então, seguindo aquele caminho que o professor mencionou, lá no Banco Central a taxa média divulgada era 2, mas no meu contrato está 4, ao menos, né. Então aqui a gente pode perceber, na primeira coluna, que tem uma diferença muito grande entre ações de procedência ou improcedência, né. E aí ali na segunda coluna se inverte, que é quando a taxa está até 1,5 vezes. Também as citações aí ali, a maioria é de improcedência, que é a coluna laranja, né. Então a maioria das ações onde a taxa no contrato estava até 1,5 vezes a taxa do Banco Central, foi improcedente. A insegurança maior aqui é quando a taxa do contrato é entre 1,5 vezes e 2 vezes a taxa média divulgada Uhum. pelo Banco Central, porque daí a gente percebe que realmente fica, né, sob a visão do magistrado entender se tem abusividade ali ou não ali naquele caso contrato, concreto, uma vez que as orientações são as mesmas, né, então a gente pode perceber ali que 40% dos magistrados entendeu que não havia abusividade, né, e 60%, aliás, não havia abusividade e 40% de que havia abusividade, mas na verdade isso deveria ter ali Um um padrão. padrão, exatamente, para identificar a abusividade, porque traz de volta para o que a gente já mencionou lá no início, né, de que por que que na minha situação foi identificada a abusividade, mas na situação do contrato do professor com taxas muito semelhantes não foi decretada abusividade, né. Sim. E aí ainda, no próximo gráfico, se puder mudar, por favor, Procedente é é quando quando tem abusividade, quando o a magistrado pessoa entende ganha a causa. isso, quando a pessoa ganha a causa. Aí aqui, um outro problema que a gente encontrou durante a pesquisa foi que, enfim, nós não temos esse critério objetivo para identificar a abusividade ou não. E aí aqui, né, nesse gráfico, ele foi feito somente com as pesquisas realizadas no estado de Tocantins, e o estado de Tocantins, de forma interna, estabeleceu que somente iria ser abusivo as taxas acima 1,5 vezes da taxa média divulgada pelo Banco Central. Então, até 1,5 vezes, o magistrado não identificaria uma abusividade naquele caso concreto ali. E aí o que que a gente pode perceber? A gente pode perceber, tanto que todas as colunas do gráfico estão em 100%, que houve uma instrumentalização disso por parte das instituições financeiras. Nesse estado. A partir do momento que as instituições financeiras identificaram que: "Opa, o meu limite é 1,5 vezes a taxa do Banco Central, então eu vou até", e aí eu encontrei, né, julgados onde o banco botava 1,48 vezes. Quase. Então eles, conhecendo o limite, eles iam até o limite pensando, né, no lucro, enfim, e colocando o consumidor novamente em desvantagem, uma vez que está sempre ali no limite. Não sei se o professor quer complementar com. Sim, de fato, nós temos esse problema da instrumentalização do direito para fins escusos, né? E nós temos todo um desafio de cumprir, de efetivar o Código de Defesa do Consumidor, justamente para que se cumpra a Constituição Federal e nos termos, né, do que já falávamos no bloco anterior, inclusive o próprio objetivo fundamental da República de redução das desigualdades sociais. O dano social é muito grande, é um tema que precisa ser enfrentado, que precisa ser aprofundado, e isso se pauta também por educação financeira. Antes de se realizar a contratação de um empréstimo, de uma operação de crédito, deve-se
fazê-lo de forma responsável e também com conhecimento. Educação financeira é o ponto-chave neste quesito para nós superarmos este cenário de superendividamento também da população, que acontece já antes da pandemia do Covid-19. Nós já tínhamos um número significativo de pessoas endividadas. Posteriormente à pandemia, esse número aumentou e, em especial aqui no cenário pós-inundações do Rio Grande do Sul, esse número de superendividados também aumentou significativamente. Complementando, professor, eu lembrei agora que enquanto estávamos apresentando no salão de iniciação científica, um dos avaliadores me questionou: "Ah, e qual tu acha que é a solução então, né?" E aí eu lembro que eu, enfim, não vinha com uma resposta formulada para apresentar, mas quando eu iniciei a pesquisa, a minha ideia era: não, tem que ter um número dizendo se vai ser abusivo ou não, tem que ter um critério objetivo. Mas na verdade, aqui trazendo o exemplo aqui que o professor trouxe, que é eventos externos como o Covid, como a enchente, e trabalhando com a defensoria pública, onde se atende pessoas que são hipossuficientes e vulneráveis economicamente, né, então o que a gente percebe é que é injusto ser um número esse critério objetivo, porque uma pessoa que perdeu tudo na enchente, que tinha uma única casa, que andava de ônibus 2 horas e voltava 2 horas para ir para o serviço, e ela fez o empréstimo para conseguir voltar a morar na sua casa, não pode ter o mesmo número ali para identificar se é abusivo ou não, do que uma pessoa que tem uma pós-graduação ou, enfim, que tem os estudos, que tem uma renda de 5.000 e quer o empréstimo para trazer alguma espécie de conforto. Da mesma forma que não pode ser o mesmo número que vai definir se eu, por exemplo, eu sou estudante, mas estou cursando o ensino superior, mas pessoas que têm até o ensino fundamental, quarta, quinta série, ou pessoas analfabetas, não é justo querer que elas consigam ler um contrato e extrair as mesmas informações que eu e ter a noção de que, então eu acho que esse critério que a gente busca, ele não pode ser um número, porque tem que ser analisado o contexto social, o contexto econômico que a pessoa está inserida, para que isso possa se amoldar e trazer, como o professor tanto diz em sala de aula, que a relação e uma conexão entre direito e justiça, porque nem sempre, se a gente pegar e aplicar aquele número ali e não se atentando para as particularidades, né, e singularidades da pessoa, daquela relação e daquele contexto fático, muitas vezes a gente pode estar reiterando essa insegurança para o consumidor. Com certeza. E como que foi para ti, primeiramente, parabéns, né, pela pesquisa. Como que foi para ti, receber essa menção honrosa? Eu conversei com algumas pessoas quando o tema surgiu e as pessoas: "Nossa, mas é muito técnico, eu acho que não vai ser relevante". Eu lembro que num dia eu falei com o professor no dia e na outra semana eu voltei em aula e disse para ele: "Professor, algumas pessoas falaram que acham que não e tudo mais". Então eu fiz toda a pesquisa, mas pensando realmente em conseguir dar um suporte maior para as pessoas que eu atendo na defensoria, Sim. para eu conseguir dar uma resposta para elas. Porque às vezes elas vão ali e a defensoria é a última ratio que a gente fala no direito, né, é a última alternativa dela para ela tentar se sentir segura, enfim. Então, eu não esperava, eu realmente fui fazer a pesquisa para tentar atender um pouco melhor as pessoas da defensoria pública, e fiquei extremamente surpresa, inclusive quando recebi a menção, foi por e-mail, e a gente estava em aula com um professor de processo civil, e no intervalo eu fui mencionar com ele, e acredito que tenham ficado muito felizes, e da minha parte muito surpresa também. Que legal. Eu Estamos muito felizes. eu parabenizo mais uma vez vocês pelo trabalho que traz, muitos ganhos, assim, para a sociedade, né, e pode, hã, avançar, incitar novas, discussões e mudanças nesse cenário. E muito obrigada por vocês, terem aceito o convite. Espero ver vocês em outros episódios aqui. Fica o convite novamente. Muito Nós que obrigada. agradecemos pela oportunidade. Muito obrigado. E obrigada. Ai, foi um prazer para mim também. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Até o próximo episódio.